Vamos conhecer um pouquinho agora sobre o Solarius Beam-1. Então, basicamente, a interface está muito parecida com a versão anterior. Vamos aqui criar um novo arquivo. Podemos escolher entre uma usina mono ou trifásica, em baixa ou média tensão. Uma vez que nós selecionamos tipo de usina, a primeira tela que se abre é esta, que nós já conhecemos também da versão anterior, um pouquinho mais moderna, Aqui em dados gerais, temos que definir os dados do cliente e os dados do técnico. Essas informações elas podem ser digitadas diretamente nos campos respectivos aqui do sistema, ou podemos abrir um outro arquivo, solicitar ao software para organizar as janelas lado a lado, e aqui podemos selecionar em cliente e simplesmente arrastamos de um arquivo a outro e o preenchimento já é feito de forma automática. O mesmo ocorre para o técnico, e podemos fechar esse arquivo que não será mais utilizado. Então, ou seja, esses dados eles podem ser reaproveitados de outros arquivos, assim como outras informações também, como localidade, usina. Posso sempre trazer a informação de um arquivo a outro. O próximo passo é definir a localidade. Então, aqui podemos inicialmente buscar o banco de dados que já acompanha o programa, com diversas cidades brasileiras. E aqui, em arquivo do usuário, eu posso criar uma nova cidade. Então, quando eu clico em arquivo do usuário, aqui eu vou clicar nesse primeiro botão de nova localidade. E aqui vamos preencher as informações. Aqui eu posso clicar nesse botão selecionar coordenadas do mapa. Nessa tela que se abre eu vou digitar um endereço. Então, por exemplo, quero uma cidade, vamos chamar aqui Brasília. Lembrando que eu posso colocar CEP, posso colocar um endereço completo, Então aqui já pegou um endereço que eu posso alterar. E quando eu confirmo, o software me traz latitude, longitude e altitude daquele local, que vamos renomear para Brasília. Depois que entramos com esses dados de latitude e longitude, clicamos nesse primeiro ícone e importamos os dados. O software vai apresentar a fonte de onde essas informações estão sendo capturadas. Aqui também temos a irradiação média, já com gráficos mensais, anuais, toda a tabela completa. E aqui podemos clicar em selecionar. Brasília já foi importado aqui para o nosso ambiente de trabalho. E agora eu tenho duas possibilidades. A primeira é definir o sombreamento. O sombreamento ele pode ser definido de duas formas. A primeira, clicando aqui em sombreamento, coeficiente manual, onde eu defino o coeficiente de sombreamento que eu quero utilizar. Que basta digitar o valor desejado. Ou podemos cancelar e utilizar o diagrama. Neste caso, podemos inclusive importar um registro fotográfico, Então, são fotos tiradas do local da instalação. Uma vez que essas fotos são importadas, utilizamos este recurso de fotomontagem para sobrepor as imagens. Então, dessa forma, vamos sobrepor as imagens, de tal maneira que a gente encontre os pontos em comum. Falta ainda mais uma. Que finalizamos dessa forma. Então, uma vez que importamos, colocamos todas uma ao lado da outra, confirmamos, temos aqui a nossa imagem já importada para dentro do sistema.
temos que fazer o ajuste agora horizontal, né? Então, que a gente pode perceber, né, que é uma imagem 360. Temos também o ajuste vertical, né? Posso controlar inclusive a altura angular. E posteriormente nós vamos desenhar o nosso perfil. Então aqui eu vou clicando, ó, e definindo o perfil que vai reproduzir o sombreamento. Então aqui concluímos. Temos a possibilidade de inserir os edifícios. Então selecionamos aqui e montamos os edifícios. Podemos colocar também vegetação. Então, por exemplo, aqui quero colocar, por exemplo, uma árvore, algo assim. E o software me calcula o coeficiente de sombreamento. Aqui temos ainda uma animação. E temos também os cálculos atualizados. Então, temos ainda como definir também a refletância. Então, aqui definimos, né, a superfície, né, o tipo de superfície que está sendo utilizado, né, em relação à refletância. Uma vez que nós definimos esses dados, entramos aqui em usina, fornecemos o nome, a descrição do lugar, o endereço, o CEP, tipo de conexão, que já foi definida também no início do projeto. Aqui temos sistema de acúmulo, né? E aqui são dados que serão importados do cálculo da nossa usina. Vamos agora acessar a principal novidade desta nova versão, que é o desenho da usina em formato BIM. Ao clicar em desenho da usina BIM, temos acesso a um editor, onde esse editor ele permite algumas novas ferramentas quando vamos modelar o nosso projeto. Vamos começar trabalhando da maneira que estávamos habituados na versão anterior. Então aqui nós temos inicialmente os níveis, né? Temos a visualização 3D, temos documentos que podem ser gerados, como plantas, cortes, elevações, bibliotecas, né? E também a documentação, onde eu posso gerar agora uma documentação executiva, né, para imprimir e enviar para a obra. Aqui, em desenho, né, temos uma ferramenta de seleção. Aqui, as ferramentas de modelagem, né, onde podemos modelar um campo fotovoltaico, os geradores, né, que são os inversores, quadros, superfícies inclinadas, blocos em 3D para enriquecer, né, a apresentação do projeto, gabarito, né, que basicamente são elementos que nós vamos usar para modelar, né, os componentes aí do projeto. Depois, a entrada de um objeto IFC, geração de plantas, cortes e elevações, e elementos em 2D. Esses elementos gráficos em 2D é como se fosse um CAD, né, onde eu posso desenhar linhas, retângulos, círculos, textos, posso inserir imagem como um fundo. Então, ou seja, vamos supor que eu entre lá no Google Maps e gere uma imagem do local da instalação. Posso trazer agora essa imagem para servir de base para o desenho dos meus elementos. Posso também importar um DXF ou um arquivo DWG, como já fazíamos nas versões anteriores. Então eu clico aqui em DXF, seleciono um ponto da tela e realizamos a importação desse DXF. Desculpe, tem que ser aqui no nível 2D, né, para inserir o DXF, não no 3D. E aqui temos o DXF inserido no nosso ambiente. Uma coisa importante quando realizamos a importação do desenho de CAD, né, seja em DXF ou seja em DWG, é a escala, né? Então, ou seja, o nosso software Solaris, nesse editor BIM, vai trabalhar sempre com a escala em metros. Então, ou seja, se o seu desenho
estiver lá em centímetros, você vai aplicar um fator de escala dividindo o seu desenho por 100, né? Ou seja, multiplicando por 0,01. É a mesma coisa se estiver em milímetro, ou até mesmo em 1/50 com escala dobrada. Como que eu me certifico isso, né? Aqui eu tenho uma entidade que se chama cota, né? Medida linear. Então, ou seja, quanto que tem, por exemplo, essa nossa chaminé aqui, ó? Ou seja, 0,46. 0,46 metros, 0,46 centímetros ou 0,46 milímetros? Metros. Ou seja, está coerente, né? Então, uma chaminé aí de 0,98 por 46. Poderia medir uma porta, poderia medir, né, uma fachada, né? Então, quanto que tem aqui a fachada? Uma fachada tem 8,20 metros, né? 8,20 metros, 8,20 centímetros ou milímetros, né? Essa é sempre a análise que devemos fazer. Então, portanto, nosso desenho está em metros, podemos dar sequência na nossa utilização. Quando você importa um desenho de CAD, automaticamente o software adota essa cor, que é uma cor mais fosca, para ficar realmente como fundo do nosso projeto. Então aqui você tem a possibilidade de ativar o aspecto original, né? Que daí fica com as cores que estavam lá no CAD quando você realizou esse desenho. Eu particularmente gosto de trabalhar com o aspecto já mais opaco para facilitar aí, para mostrar realmente que é um pano de fundo. Depois disso, uma vez que nós estamos já com a nossa planta baixa, na versão anterior nós tínhamos que desenhar uma superfície. Aqui também vamos continuar desenhando a nossa superfície, só que com o comando superfície inclinada. Quando eu faço isso, eu vou dizer ao software, né, os pontos que vão delimitar pegar aqui um endpoint, que vão delimitar minha área. Para finalizar, nesse ícone verde, ele fecha, desenhou a minha superfície, e uma vez que eu tenho essa superfície, agora eu vou dizer ao software que essa minha superfície vai ser uma superfície que permita a instalação dos módulos. Então, mais uma vez, agora eu já tenho essa superfície, né? Antes era só um perímetro, e agora, se eu selecionar essa superfície, eu posso dizer ao software se essa superfície é uma superfície horizontal ou através de uma linha de inclinação ou através de 3 pontos, né? P1, P2 e P3. Então, com isso, eu vou ter que fornecer qual que é a cota, né, entre esses pontos, né? Ou, aqui no caso, eu vou escolher uma linha de inclinação. Então, eu tenho aqui o meu P1. Então, às vezes, eu tenho que tomar só cuidado para clicar aqui em cima do P1, né, e posicionar o P1 no local que eu quero. A mesma coisa acontece com o P2. Então, às vezes, tem que tomar cuidado para que não pegue e gire, né, a nossa superfície, né? Então, aqui eu já tenho P1 e P2. E uma vez que eu tenho P1 e P2, eu vou dar inclinação entre P1 e P2. Por exemplo, 20%. Então, a gente já percebeu. Ah, mas e se a inclinação ela está para o lado errado? Como que eu vou proceder nesse caso? Basta inverter aqui, ó. O meu P1 ele vai vir aqui para a parte inferior. O meu P2 vai ali agora para esse ponto. Vamos pegar aqui o perpendicular. O snap perpendicular tem que estar ativo, né? E aqui agora eu tenho 20%, mas nesse sentido. Aí, inclusive, depois eu posso desenhar a outra água do meu telhado. Então, é dessa forma que desenhamos as nossas superfícies inclinadas. Percebam que você pode desenhar água por água do seu telhado, dando inclinação e os pontos, né, P1 e P2, e a inclinação para cada um desses componentes, né? E aqui também é possível dar a diferença de cota entre P1 e P2, né? Então, se a gente muda aqui, por exemplo, para ponto 6, automaticamente o software, né, ajusta, né, essas informações em relação às informações aí em relação ao projeto. Uma vez que a gente concluiu, podemos visualizar o 3D e temos a nossa superfície inclinada também, já desenhada em 3D. Agora,
podemos dar continuidade, uma vez que nós já temos a superfície. Próximo ponto, a qualquer momento eu posso clicar aqui, ó, editar, seleciono a superfície e tenho de volta aquela mesma tela que estávamos anteriormente, né? Então, com isso, fica muito simples, né, a utilização com o nosso programa. Uma outra ferramenta de auxílio é a visibilidade. Por exemplo, eu posso escolher quais são os elementos que eu quero visualizar ou não, inclusive ocultar. Por exemplo, eu não quero visualizar agora o DXF que está por baixo. Então tem agora somente o nosso ambiente. Vamos vir aqui na vista 3D, estamos já com a superfície inclinada e agora nós vamos clicar em campo fotovoltaico. Quando eu clico em campo fotovoltaico, eu tenho que selecionar uma área em que eu vou inserir esse campo fotovoltaico. Veja que por enquanto está tudo zerado em relação ao número de módulos, potências, todos os dados, inclusive inclinações e outras informações. Porque quando eu seleciono essa minha superfície, veja que o software já vai capturar aquela informação e ao finalizar o meu campo fotovoltaico, agora eu tenho uma opção de projetar o campo fotovoltaico. Então agora eu vou dizer ao software, né, algumas informações. Por exemplo, os módulos, eles vão estar coplanar ou não coplanar a essa superfície que eu selecionei. Então vão estar coplanares. Então automaticamente ele já pega o ângulo e já pega os dados que definimos também antes de acessar o editor BIM de localidade e radiação. Clicando em próximo, eu vou aqui escolher o critério que eu quero para dimensionar os meus módulos. Então, agora nesse caso, está como potência máxima. O que isso quer dizer? Que o software vai aproveitar toda a superfície disponível para obter a máxima potência. Então aqui, vamos, por exemplo, em marca, vamos usar um filtro, por exemplo, Canadian. Depois, podemos, dentro dos módulos da Canadian, fazer uma divisão por potência. Por exemplo, eu quero potência de 300 a 350. Então, com isso, eu já limitei o meu intervalo, né? E eu posso arrastar e apresentar, ó, de uma outra maneira. Então, eu quero usar os módulos de 300, escolho aqui o módulo que eu quero e ele fala, olha, potência máxima dessa superfície, eu vou utilizar 33 módulos e vai me gerar uma energia de 13.833 ou uma potência de 9.900. Porém, o que acontece? Eu posso calcular também para uma potência especificada. Neste caso, eu vou dizer ao software qual é a potência que será utilizada para o cálculo. Então, ou seja, eu posso fazer a média, eu posso somar todas as contas do meu cliente, né? E vamos supor que, por exemplo, eu chegue lá em um valor de 7.250. Né? Tem que só tomar cuidado na hora de digitar. Né? Então deu aqui 7.250. Eu vou clicar novamente em calcular. Quando eu selecionei o calcular, eu vou aqui na potência, vou selecionar aquele mesmo módulo que eu tinha antes e o software agora me aponta 25 módulos. Por quê? Eu coloquei uma potência de 7.250. 25 módulos me dá uma potência total de 7.500. Então, ou seja, eu posso, no caso da potência especificada, digitar o valor que eu quero e o software calcula o número de módulos e inclusive me dá o máximo. Então, ou seja, cabem 33, porém vamos locar apenas 25. Finalizamos. Os módulos serão inseridos na tela, porém eu tenho a possibilidade agora de reposicionar os módulos. Por exemplo, eu quero uma distância da borda de 25 centímetros. Então ele me realoca. Desculpa que eu coloquei a distância entre os módulos. Aqui a distância da borda é na parte superior.
e já temos essa distância das bordas. Posso entrar aqui dentro do software e reposicionar. Por exemplo, eu não quero esses módulos aqui na parte superior. Então, tem uma opção mover, onde com a tecla F5 eu vou controlando, né, aonde eu quero os elementos, né, e aqui eu posso realocar esses módulos em outra posição, né. Então, ou seja, aqui você seleciona, né, o módulo, podemos aqui ir mudando a localização, né, aqui também temos essa possibilidade, e aqui vamos mover esse módulo para uma nova posição. Então, ou seja, temos sempre a possibilidade de alterar, né, o local, né, com a tecla F5 a gente altera o ponto de inserção. E aqui a gente tem a possibilidade de ir trabalhando e eventualmente redefinindo, né, o local onde o software posicionou os nossos módulos. Agora que nós já temos essa superfície já com os módulos, o próximo passo é o lançamento do gerador fotovoltaico. No caso do gerador, é um quadro onde nós temos que posicionar este quadro, né, em algum local do projeto, né? Então posicionamos esse quadro aqui. Quando nós posicionamos, tem sempre a possibilidade de girar esse quadro e posicionar livremente. E ao clicar sobre o quadro, nós podemos entrar aqui e projetar o gerador. Então ele já importou o campo fotovoltaico, as informações que estavam já associadas, e agora, da mesma forma, quero pegar aqui um inversor Fronius, escolho o inversor compatível, né? Então aqui eu defino esse inversor, vou para a próxima tela, tenho todas as verificações, as duas strings que serão utilizadas, as verificações realizadas, né? E aqui o software já nomeia também cada um dos módulos, né? Então aqui eu tenho um software BIM, então, ou seja, cada um dos componentes que fazem parte do projeto estão identificados com marca, modelo, potência, as descrições, né? Então, ou seja, você tem uma série de funcionalidades que são agregadas ao software em função da tecnologia BIM. Agora, da mesma forma, podemos projetar o quadro, né? Então entramos aqui em quadro geral. Da mesma forma, posicionamos o quadro geral. Também podemos rotacionar este quadro, né? E agora, clico sobre o quadro e vamos projetar o quadro. Então, ou seja, indicamos o idioma, né? Os dados, né? Que vão estar presentes ou não. Aqui, a norma será utilizada para o dimensionamento dos cabos. Aqui o tipo, né? Aqui temos maneira de instalar. Então, definimos essas informações para o software. E depois temos aqui já o resultado do dimensionamento, né? Então temos a seção de alimentação, né, das strings. Depois temos também os inversores com a seção, temperatura, queda de tensão, toda a análise que foi realizada. E aqui temos o esquema unifilar do quadro e também de todo o quadro geral. Então, podemos confirmar e aqui em cima podemos alterar essas informações. Ou seja, temos o detalhe do dimensionamento, podemos ver o esquema unifilar, inclusive trocar tipo de formato, configurar, né, como que está os elementos. Aqui podemos também salvar isso já em DWG. Então, são uma série de informações que são geradas aí pelo sistema, né? Então, aqui vamos confirmar o esquema unifilar, resumo dos cabos, né? Então, tudo isso fica armazenado quando clicamos no quadro, temos
as informações já provenientes do sistema. Depois voltaremos ainda nesse ambiente BIM para ver um pouquinho se eu preciso fazer, por exemplo, a modelagem de uma instalação fotovoltaica em um estacionamento, em uma superfície horizontal. Tudo isso podemos fazer aqui com o sistema também, né? Então, de momento, vamos simplesmente salvar o nosso modelo. Então o software já vai importar para aquele ambiente que já conhecemos essas informações referente, né, ao campo fotovoltaico que foi projetado, né? Então aqui temos, né, a potência, a superfície, tudo isso. O esquema elétrico também já importou do elemento. E aqui, voltando um pouquinho no desenho da usina BIM, uma coisa interessante, né, que aqui não mostra muito bem, mas, por exemplo, eu posso entrar aqui e gerar pranchas. Então, ou seja, quero, por exemplo, fazer um corte, né, uma elevação. Então, eu digo aqui para o software que eu quero uma elevação, digo que eu quero um corte nessa posição aqui para ver os módulos inseridos, e aqui o software já me mostra, ó, tá vendo? Corte, a elevação, né? Então, ou seja, quadro. Então, tudo isso já vai sendo gerado documentos. Depois, quando eu trazer um desenho IFC, essa parte talvez fique um pouquinho mais interessante dentro do sistema, certo? Vamos voltar aqui, dando continuidade. Depois que eu fiz o nosso modelo, parte de orçamento. Parte de orçamento eu posso entrar com valores de mão de obra, valores técnicos, outros gastos, por exemplo, digitando a informação, ou clicando nesse ícone amarelo, nós temos acesso, por exemplo, a uma planilha orçamentária, né? Essa planilha orçamentária, a gente pode entrar aqui em tabela de preços. Então, por exemplo, módulo. Então, seleciono o módulo, vamos dizer aqui que é unitário. Cada módulo tem um preço aí de R$550. Inversor, né? Seleciono aqui também um inversor. Vamos falar que é um valor unitário. Preço do inversor. Colocamos aqui e o software já vai definindo. São 2 inversores, 2.500, são 25 módulos, 13.750, 600. E aqui eu vou colocando medidor, quadro, cabo, né? Então, ou seja, eu vou dizendo ao software todas essas informações com preço, e ele já tem as quantidades e já vai me dando o valor total. Quando eu confirmo, esse valor vem para cá, né? Então, ou seja, aqui eu vou definindo dentro do software e vou tendo o valor do meu projeto. Posso incluir custos extraordinários, por exemplo, como manutenção, né? Qual que é o valor, qual que é o ano. Aqui, por exemplo, pode ser uma troca, né, do inversor com 10 anos, né? O valor, vamos colocar aqui R$1.500. Aqui pode ser custo periódicos, então pode ser, por exemplo, manutenção. Então, ou seja, durante 20 meses, vamos colocar aqui um valor de R$500, e assim eu vou acrescentando todos esses elementos dentro do software. Posso colocar uma característica detalhada, né? Posso dizer, né, em que período, né, durante quanto tempo. Tudo isso eu posso definir pelo sistema, né? Parâmetros de consumo. Uma novidade agora é que a gente tem como definir agora também faixas, né, de horários, né? Podemos definir consumos, né, para cada faixa, né? Então aqui no caso eu vou colocar só da primeira faixa, foi 7.300, né, que a gente definiu lá no início. Então, ou seja, eu já associei aqui, tenho aqui um gráfico, né, de energia acumulada, produzida, alto consumo, acúmulo, né? Então tenho tudo isso já definido aqui, uma planilha, um gráfico, né, e um balanço energético também realizado pelo sistema. E entramos aqui em rentabilidade.
Então, em rentabilidade, a gente vai definir alguns parâmetros, por exemplo, qual que é a inflação, qual que é a inflação da energia, a gente tem algum desconto, o consumo, né, nos próximos 25 anos, para que está sendo projetado feito esse projeto, qual que vai ser o aumento, né? Então, vamos colocar aqui 4%, a eficiência de todo o sistema, e aqui eu defino, né? Então, o valor da tarifa, então aqui definimos o valor, né? Aqui temos também como determinar tarifas de energias, né? Para cada um daqueles fatores. Aqui a gente tem a possibilidade também de analisar, por exemplo, qual que é o retorno, né? A taxa de retorno, qual que é o payback. Todas essas informações, conforme elas vão sendo alteradas, a energia, por exemplo, 0,2. Olha o que aconteceu com o retorno, né? Então, muda o parâmetro de rentabilidade. Então, altero aqui, automaticamente, ó, caiu o tempo de payback. Então, ou seja, temos como fazer, né, as alterações dentro do sistema, e o software me dá essas informações também em forma de planilha, gráficos, né, ou informações personalizadas, onde você pode escolher qual que é a sua análise, né, e o software vai montando os seus cronogramas, aí, seus gráficos, seus diagramas para serem apresentados nos relatórios. Relatórios que podem ser de duas maneiras. Pode ser tanto o relatório técnico, que é aquele relatório onde tem a memória de cálculo, né, os dados mais técnicos, que são os dados que muitas vezes são apresentados para aprovação na própria concessionária. Então aqui vamos gerar um relatório completo. Às vezes sai a mensagem que algumas variáveis, por exemplo, no caso aqui da usina, não foram preenchidas, né? Então aqui a gente vê, por exemplo, a localidade, o endereço não foi preenchido, por isso que aparece aquela mensagem no início, né? Depois temos aqui como foi calculada, né? Um relatório bem completo, com todas aquelas informações, né? O sombreamento, todas as fórmulas estão sendo utilizadas. Então, uma memória de cálculo bem detalhada, com todos os elementos que foram verificados, né? Tudo isso sendo apresentado nesse relatório técnico. Esse relatório ele pode ser exportado em RTF ou para PDF e pode ser alterado também, né? Então, caso você queira fazer, né, alguma anotação, inserir cabeçalho, rodapé, logo, tudo isso pode ser feito com esse módulo do programa. E depois nós temos também o relatório econômico, né? Então, basicamente, o que consiste o relatório econômico? Aquele relatório que você vai apresentar para o seu cliente, né, o dono da obra, né, onde vai dar os dados financeiros, vai mostrar a rentabilidade, né, da produção fotovoltaica, vai comparar isso com investimentos que ele pode realizar, né, e ver a taxa de retorno. Então, ou seja, vai mostrar que é muito vantajoso investir na produção fotovoltaica, né? Então, tudo isso pode ser utilizado, né, através dos relatórios, né? Também mantemos aquela parte de documentos, tudo que está no arquivo, e acessando aqui arquivos, em geral, eu tenho a possibilidade de criar novos elementos. Eu posso criar novos módulos, posso criar novos inversores, né? Então aqui eu tenho sempre a biblioteca do programa. Clicando em arquivo do usuário, eu posso adicionar os meus módulos, os meus inversores, cadastrar com grande facilidade novos elementos dentro do programa. Da mesma forma, posso cadastrar agora nessa nova versão questão das tarifas, faixas horárias, os modelos de relatórios, localidades, todas as informações que são utilizadas pelo programa podem ser customizadas aqui dentro deste ambiente no menu arquivo. Ok? Então, basicamente, isso que tínhamos aí para apresentar aí sobre
a nova versão do Solaris Beam-1 e teremos alguns outros vídeos, por exemplo, detalhando como utilizar de um arquivo IFC, como fazer o projeto também, por exemplo, de um plano horizontal, de um estacionamento. Então, ou seja, temos algumas outras novas funções que também apresentaremos nos próximos vídeos.